Um dos titãs de mercado era Charles Dow, criador do índice Dow Jones que a gente conhece hoje, né? Era esse cara da foto aqui. Agora, ele tinha principalmente 5 grandes premissas para sua teoria, que eu vou listar elas todas e depois vou mostrar algumas imagens para vocês. É óbvio que essas teorias desses titãs são vastas e complexas e tem vários livros, a gente estudou vários livros delas e eu condensei toda a teoria nas 5 principais premissas de Dow. Ou seja, primeiro princípio da teoria de Dow, 3 movimentos de referência, ou seja, 3 tendências, primária, secundária e terciária, que não necessariamente deveriam estar uma para cada lado, mas que na maioria das vezes vão estar uma para cada lado. Então você tem uma tendência maior, uma tendência menor e uma tendência menor, tá? E a gente vai avaliar tudo isso junto e em separado, mas o mercado sempre tem pelo menos 3 movimentos de referência nos fractais diferentes, tá? Cada ciclo tem 3 fases. Quais são as fases? Uma consolidação na mínima, uma tendência, uma consolidação na máxima, e esse era o mercado, tá? Ou uma consolidação na máxima, uma tendência e uma consolidação. Sempre o mercado estaria dentro desses 3 ciclos, ou dessas 3 fases de cada ciclo, tá? O terceiro ponto, o movimento dos preços, eles só podem ser confirmados pela análise de volume. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? É o volume que confirma se esse movimento, o volume está aqui embaixo, ó. É o volume que confirma se eu posso confiar nesse movimento ou não. Por quê, pessoal? Porque pode ser, lembra que a gente já teve aula aqui sobre liquidez e volatilidade? E sobre a dinâmica dos preços lá dentro da formação do candle e da formação dos movimentos? Pois é, por isso aqui, ó, pode ser um movimento que seja um movimento de exaustão, por exemplo. E quando não tem nada forçando mais, validando esse movimento vai voltar na mesma pressão de que ele subiu, ou vai subir na mesma pressão de que ele caiu. Então é um movimento que, para confiar que ele vai ter continuidade, ele não é confiável. A quarta premissa é que uma tendência, ela confirma a outra ou não num fractal menor. Como assim, Felipe? Imagina que eu tenho uma tendência num fractal maior de uma alta aqui, tá? Tem uma tendência ali, mas no movimento de correção, eu estou num pullback aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma tendência de alta no fractal menor e tenho um movimento de alta no fractal menor. Ou seja, 2 pontos a meu favor. Então, um movimento ele tem que corroborar com o outro para aquilo dar força à minha análise dentro dos fractais. É óbvio, se isso estiver contra, eu tenho uma validação menos favorável à minha posição. Então o que eu quero fazer, que lá na frente a gente vai estudar, que chama triple screen, tá? Não quero adiantar, mas já adiantando, vocês vão ver que o triple screen é a sobreposição dos fractais, onde um fractal valida o outro, um movimento valida o outro. Então quando eu tenho vários fractais, então por exemplo, nos 60 minutos eu tenho essa tendência de alta. Lá nos 5 minutos, eu tenho nesse movimento aqui, ó, vamos supor que ele está assim, ó. A tendência de alta também nos 5 minutos no fractal menor, coerente com essa onda no fractal maior. Cara, fantástico. Por quê? Porque eu tenho os fractais validando minha posição, um no mesmo sentido do outro. É isso que a gente chama de teoria do triple screen, tá? E a quinta premissa, e para mim a mais importante delas, é que os preços contam tudo, ou os preços descontam tudo. Tudo o que acontece no mercado, tudo que acontece no mundo, a primeira reação existente é no preço. Como assim, Felipe? Relatórios saíram, PIBs aumentaram, PIBs diminuíram, balanças comerciais ficaram negativas ou positivas, alguém apertou um botão de uma bomba, guerra começou, guerra terminou, alimento está em escassez, petróleo subiu, petróleo caiu, não interessa. Alguém falou uma besteira no governo? O preço é a primeira coisa que reage quando tudo acontece no mercado. Depois, o mercado vai responder com suas análises fundamentais. Depois, vai haver interferência no balanço das empresas, no lucro das empresas ou não. Mas isso acontece depois. Depois, as figuras gráficas vão ser montadas.
tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, sei lá que diabo que é isso. Mas enfim, primeiro, o preço vai reagir. E é isso que a gente vai buscar por análise, entender a dinâmica e a formação do preço. Porque quando eu entendo a dinâmica e a formação do preço, eu estou operando junto com big players. Quem são os big players? Os caras que realmente movimentam esse mercado, os caras que realmente têm dinheiro e tempo para criar esse impacto no preço, para criar essas dinâmicas no preço, porque recebem informação antes de todo mundo e se posicionam também antes de todo mundo. Então os preços descontam tudo. Então para com essa ladainha, essas besteiras aí fora e opera o preço. É o que você precisa saber, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Para a gente finalizar a teoria de Dow aqui, só para passar para vocês o que é uma tendência, o que é um movimento que a gente fala por validação, tá? O que é uma tendência de alta? Quando eu tenho um movimento assim, ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui, pessoal, quando ele rompe essa proporção aqui, ó, a gente diz que isso é um pivô de alta. Tá? Por que um pivô de alta, Felipe? Aqui, ó, porque ele está ganhando movimento de alta. Quando ele rompe a máxima do pivô, dessa interseção aqui, ele formou a partir desse ponto, a gente está validando um pivô de alta. Tá? Um monte de pivôs de alta na sequência forma um movimento de alta ou uma tendência de alta. Uma tendência de alta. Então tá aqui, ó. A formação de vários pivôs de alta, ó. Tá? Agora, por que está escrito topo e fundo aí? Quando eu crio esse movimento do pivô, isso aqui na máxima é o meu topo, isso aqui na máxima é o meu fundo de referência, tá? Do mesmo jeito que isso aqui também é um fundo, do mesmo jeito que isso aqui também é um topo por enquanto. Do mesmo jeito que isso aqui vai ser um fundo, do mesmo jeito que isso aqui vai ser um topo por enquanto. A sequência de topos em fundos ascendentes, ou seja, acima uns dos outros, forma uma tendência de alta. Então, o que é uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes ou pivôs de alta ascendentes. E quando a gente fala uma tendência de baixa, é o contrário. Então, esse movimento aqui, ó, quando ele rompe essa mínima, esse fundo aqui, ó, a gente diz que formou um pivô de baixa. Tá? A sequência de pivôs de baixa forma uma tendência de baixa. Então, tá aqui, ó. A sequência de pivôs de baixa forma uma tendência de baixa, um movimento de baixa, que tem fundos e topos descendentes. Ou seja, o que é uma tendência de baixa? Fundos e topos descendentes ou pivôs de baixa descendentes. E lá na frente, o que é uma tendência lateral? Ou um movimento lateral? Ou um movimento de consolidação que a gente chama. Consolidação. É quando o mercado não tem uma direção definida de alta ou de baixa. Então ele faz topos e fundos no mesmo nível e fica lateral, tá? Fica lateral, fica consolidado numa certa região de preço onde ele não passa nem para cima nem para baixo. Esse movimento lateralizado no mercado a gente chama de consolidação principalmente, ou você pode chamar de tendência lateral ou lateralização. O nome mais clássico que todo mundo usa é consolidação. Então essa, pessoal, é a teoria de Dow, tá? As premissas principais básicas da teoria de Dow, e é assim que a gente vai começar a entender o movimento e como é que a gente analisa o movimento. Então agora vocês já entenderam como identificar um movimento de alta, de baixa ou um movimento consolidado lateral de preços.